Eu já coloquei as minhas vestes brancas. A paz seja convosco, eu sou o pastor André Oliveira. Estamos mais uma vez aqui no canal. Compartilhe essa mensagem, envia para alguém que você conhece, para um amigo, para alguém da sua casa, da sua família, para que nós possamos receber o que Deus tem para nos dar nesses dias de jejum e oração. Ontem nós falamos sobre vigiando a temperatura. Isso aqui é um aparelho que nós medimos a temperatura corporal, é o chamado termômetro, né? Se nós tivéssemos um aparelho que pudesse medir a nossa temperatura espiritual, né, a condição espiritual que nós nos encontramos, nós teríamos como ficar atentos para a nossa temperatura a respeito de servir na obra de Deus. Então esse aparelho ele é muito importante para saber se alguém está com febre, se alguém está com uma temperatura muito alta ou muito baixa. E assim também a gente precisa estar atento com relação à temperatura da nossa vida espiritual, da nossa vida com Deus. Hoje eu quero dar continuidade a essa palavra com o tema mornidão. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, o texto diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem é frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não sejas manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, e a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino, e quantos amo. Ser, pois, zeloso e arrepende-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, estareis em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E o texto ele continua repreendendo e falando a respeito da nossa condição. Eu quero te chamar a atenção nesse dia de jejum que estamos, porque esse texto ele é muito forte, né? E ele fala a respeito da igreja, ele fala a respeito da nossa vida cristã, né? Ontem nós falamos de nós estarmos vigiando a nossa temperatura, e hoje o texto, a palavra aponta para uma condição. E o que é que Deus, o sentimento que Deus tem ao nosso respeito quando estamos mornos. É interessante que ele fala no versículo que ele está a ponto de nos vomitar. Olha só, gente, a condição que nós muitas vezes podemos encontrar quando estamos frios, quando estamos desanimados, quando nos sentimos fracos. Por isso que nós começamos o jejum, né? Você lembra do primeiro dia? Falamos a respeito de sermos fortes. E nós fomos prosseguindo. No segundo dia falamos a respeito de relacionamentos que nos fortalecem, que nos mantém aquecidos, né? E fomos continuando a caminhar nos dias seguintes. Falamos a respeito de quê? De cura, né? E agora estamos falando sobre frieza espiritual. A mornidão, ela é um estado de uma frieza aonde você pode correr o risco de ser vomitado, de ser lançado fora pelo próprio Deus. Eu quero te chamar a atenção para isso nesse dia, porque esse texto, essa palavra em Apocalipse, essa palavra de hoje a respeito da nossa condição espiritual, do nosso desinteresse, às vezes da nossa frieza. Tem uma palavra que eu quero deixar para você meditar, né, que é a palavra recordar. Eu estava meditando na palavra, no seu significado, no dicionário Aurélio. É interessante que ela fala de trazer a memória, trazer a recordação. De uma maneira mais profunda, a palavra recordar, ela fala a respeito de passar novamente pelo coração. Sabe o que isso significa? De você voltar ao primeiro amor, de você trazer a memória, de você trazer as lembranças, recordar tudo aquilo que você já viveu um dia na presença de Deus,
dia que você foi batizado, no dia que você aceitou Jesus, no dia que você recebeu o Espírito Santo, no dia em que você aceitou o desafio de liderar uma célula, de servir na obra. Esses dias, né, essa recordação, essas lembranças que elas passam pelo nosso coração, elas reativam em nós o entusiasmo de servir na obra novamente. E isso é capaz de eliminar toda a mornidão que por alguma razão se instalou na sua vida espiritual. Eu quero te encorajar no dia de hoje a viver isso, a remover de você essa mornidão, recordando, trazendo à memória tudo aquilo que um dia você já experimentou em Cristo. Que Deus te abençoe, continue conosco até o fim.